discípulo! Aqui é o Pedro. Aqui é o Thiago. Aqui é... Peraí. Ih, foi mal. Longe do microfone. 15 anos de curso. É isso mesmo, Matheus? 15 Tava anos. achando que era um... Cadê a bandoleira 06? LX3000. 15 Cadê? anos de Saudades, podcast. nostalgia. Aqui é quem, Matheus? Aqui é o Matheus. Estamos em mais um podcast novo aqui hoje. Todos saudosos dos velhos tempos aqui, né? Velhos que somos. E vamos falar hoje sobre nostalgia. É isso. Vamos falar sobre o poder da nostalgia, que tem feito os mercados se aquecerem e dinheiro saírem dos nossos bolsos. Olha, a gente não tem um podcast No Meu Tempo Era Melhor? Deve ter. Procurem aí, No Meu Tempo Era Melhor. O Matheus... Jogos de PC Gente, antigos. o Matheus foi que sugeriu esse tema. Foi o Matheus que sugeriu esse tema e agora tá perguntando se a gente não tem um podcast. É, isso aí. No meu tempo era melhor. Pode ser que tenha, mas tudo bem. Pode ser que tenha, gente. É coisa de Parte velho, dois. né? Já faz Parte tempo dois. a gente... Parte dois. Faz tempo a gente já era velho, já. Pois é. Então, imagina hoje. Fale por você. Fale por você, que eu... Quantos anos você tem, Matheus? Todos. É, por aí. Enfim, vamos falar aqui sobre nostalgia, mas antes a gente precisa falar do nosso Clube Ictus, que é nosso patrocinador, é aquele que faz a edição deste podcast chegar para você todo mês. E a gente tem que falar do clube porque ele oferece 2 planos de entrega de livros mensais, assinaturas de um clube de assinatura de livros. Então você tem à sua disposição no Clube Ictus o plano infantil, que englobam várias faixas etárias, desde 0 a 2 anos, que é o plano Cavalo Marinho, de 3 a 6, que é o plano Peixinho, de 7 a 10 anos, que é o plano Tartaruga, de 11 a 14, que é o plano Golfinho. Você pode pedir aí esse plano infantil de acordo com a idade que você deseja e vai receber na sua casa material para os seus pequenos pimpolhos. E você também tem o plano adulto, que é do Peixe Grande, onde você recebe no mínimo 2 livros por kit, que podem ser seculares ou cristãos, com curadoria do Peixe Grande do mês. E se você assinar usando o nosso cupom, você tem um belo de um desconto, que você vai ter 15% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos planos. Mas, Thiago, qual que é esse cupom que você tem que usar quando você estiver lá no site do Clube Ictus, fechando o seu plano de assinatura, para você garantir esses 15% de desconto? É um cupom que, na verdade, todo mundo ama, né? A gente não poderia ter outro nome esse cupom, a não ser aquela sessão que existia aqui no barquinho pra apelar pra nostalgia dos nossos discípulos, chamada Um Beijo do Matheus. Não, brincadeira. O cupom é Beijo do Matheus, Matheus com TH. Coloca lá e ganha o seu desconto. Exatamente. Então, Beijo do Matheus, você tem 15% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos planos. Nenhum dos planos tem fidelidade ou carência, então você pode sair a hora que você quiser, sem frescura. E assinando até o final do mês, não importa o dia, você recebe o kit do mês seguinte. Certo, gente? Então vamos lá relembrar os velhos tempos, o que era melhor antigamente, mas também discutir aqui a questão da nostalgia, o quanto a nostalgia tem se apoderado dos nossos tempos e influenciado a nossa cultura. É bonito e parece o Paulinho aqui agora. Eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Falou sem gaguejar já é um grande... Não é? Já. Não é? Olha, evoluiu. Nostalgia. Porque Bom, pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Na verdade, nostalgia. Porque nostalgia não tá ligado à qualidade, né? Acho que esse é um ponto importante. Tá ligado ao sentimento. É isso que eu ia falar, Matheus. Nostalgia está ligado a uma sensação, a um sentimento, a uma memória afetiva. Segundo um site chamado História da Historiografia, a palavra nostalgia advém de 2 raízes gregas: nostos, que significa voltar a casa, e algia, que significa anseio. Então, nostalgia seria anseio, vontade de voltar para casa. Interessante, né? Sim. Olha... Então seria uma saudade idealizada, às vezes irreal, por momentos vividos no passado, associado a um desejo sentimental de regresso, impulsionada por lembranças de momentos felizes e antigas relações sociais. Realmente é isso, é um lugar no passado que ficou lá e que mexe lá no profundo do nosso ser. Caraca. E que o Dwight fala o quê, Matheus? O Dwight do The Office fala o quê?
Eu não lembro, não. A frase. É a maior fraqueza humana. É subestimada. Nostalgia é subestimada. Ela é a maior fraqueza humana. Diga-se Hollywood, né? Se aproveitando da fraqueza humana, exatamente. Fez Marmanjo ir pro cinema de rosa, olha só. Pô, já até entendi, o Matheus propôs esse tema só pra falar isso. Ele tava com isso entalado. Eu vou te falar que pior que é Marmanjo e de rosa no cinema é Marmanjo vestido de Homem-Aranha, com roupa colada. Isso é pior, cara. Lá vem o Pedro criticar os nerdola. Mas isso não é um tipo de Pedro dessa turminha agora. Mas isso não é um tipo de nostalgia, não? Lógico que é. Foi legal lá na igreja que a gente começou no calendário litúrgico a estação da criação, né? Essa semana. Aí no domingo as crianças foram fantasiadas com o tema criação. Então as crianças iam fantasiadas de alguma coisa relacionada à criação. Aí teve elefantinho, teve tubarãozinho, teve gente vestido de plantinha, teve criança vestido de leão, teve um vestido de aranha. Homem-Aranha. O moleque foi com a fantasia do Homem-Aranha, cara. Aí eu fiquei pensando, aranha faz parte da criação, né? Ué. Vivo. É lógico. Você foi do quê, Thiago? Tá certo. Só que aí o adulto cresce e ele continua vestindo o mesmo Homem-Aranha lá de quando ele era criança. Essa é aí a nostalgia. Seguindo essa lógica, o Thiago foi de Formiga Atômica. Não, calma. Não foram só as crianças. Homem-Formiga. Ai, Jesus, amado. Homem-Formiga. Formiga Atômica. Formiga Atômica né, acusa muita idade aí, né? Entrega a idade. Esse bonde não volta porque essa galera não tá mais no hype do cinema, Matheus. Não vai ter remake de Formiga Atômica, não. Se você falar Formiga Atômica pra galera do TikTok, ninguém entende mais o que é. Com certeza. Mas em breve será resgatado por alguma... Não sei se era da Warner, alguma coisa assim. Em breve resgatará. Barbera, não? Eu já falei aqui, a gente passou num ponto já, cara, em que algumas referências que a gente tem que repensar de fato, cara. Por exemplo, você falar que uma conversa virou um telefone sem fio pra uma geração de 15 anos de idade, 20 anos de idade, não tem referência do que é uma conversa de telefone sem fio. Porque pra eles, todo telefone é sem fio, cara. Não existe telefone com fio. Tá ligado? É muito, cara... Fazer aquela brincadeira que o pessoal faz às vezes na internet de pedir pra várias idades diferentes fingirem que estão falando no telefone. Isso é bem interessante. Eu fiz esses dias na família lá e foi engraçado. Cara... Foi bem engraçado, cara. Não... Pessoas de 60 anos, pessoas de 30 anos e pessoas de 15, 10 anos. Como que elas interpretam diferente. Sim, interessante isso. Mas o que mais marca na questão do retorno da nostalgia, que é o que eu, pelo menos o que eu percebo, é que o mercado vai atrás da galera que está com poder aquisitivo agora, né? E tem a possibilidade de gastar grana em cima disso. Então, assim, tem uns bondes, assim, que estão vindo agora, acho que os bondes mais recentes, assim, de nostalgia que estão vindo, que eu falei assim, mas, tipo assim, como assim a galera emocionada porque o Rebelde voltou? O Rebelde foi, sei lá, ontem que tava cantando. E tem uma galera que, tipo, é nostalgia pra galera. O Psy... Cara, o Gangnam Style, a gente tocou atrás, aqui né? no podcast, de 5 anos atrás virou nostalgia. Gangnam Style, o cara voltou a cantar nos shows, a galera lá vibrando, cara, porque é nostálgico. Coisa de 10 anos que pra gente, tipo, sei lá, não tem esse marco assim, né, de tipo... Mas é porque... Que nostálgico. Mas é porque o tempo hoje passa mais rápido, né, Pedro? Pra falar a verdade. É muita informação, eu acho, né? É muita informação que você recebe. Parece que o tempo hoje tá passando mais rápido. Tipo, quando a gente olha pra trás, pra pandemia, por exemplo, parece que foi há 84 anos. como diria a velhinha do Titanic. Não, é verdade. Cara, tem 3 anos, né? Sim. Não, eu tô dizendo... Parece que a gente viveu muita coisa em pouco tempo. E muito estranho isso. Isso daí foi engraçado que o pastor esses dias estava falando na igreja. Ele tava falando que na pandemia aqui na igreja o pessoal fez transmissões... Começou a fazer as transmissões, aqueles de Zoom, Meet, sabe, essas coisas aí. Aí ele falou, aquele tempo foi muito bom, né? Caraca! 2 anos atrás. Aquele tempo foi bom. Eu falei, achei estranho, né? Porque foi bom aquilo na pandemia, né? Não sei, mas... É difícil se referir a benefícios adquiridos na pandemia porque você tem um saldo negativo grande, né?
politicamente incorreto, né? Vamos colocar assim. Mas sim, o que a gente pode tirar do tempo pandêmico é que houve, né? Tem que ter todo um jeitinho de falar, é chatinho. Mas o mercado, ele tem se voltado muito fortemente pra questão nostálgica. E assim, um dos primeiros marcos muito grandes dessa nostalgia do nosso tempo recente, assim, que também é pós-pandemia e também é uma marca da volta no cinema também, que é um grande motor de toda a indústria de mídia aí, foi o filme do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, onde reuniu os atores, né, dos outros filmes. Agora já não é mais spoiler, né? Não Spoiler. Mas... Spoiler! Que reuniu o ator do filme dos anos 2000, que tinha um trailer proibido, que foi retirado do ar. Porque um dos trailers, o filme acho que era ia ser lançado em 2001 ou 2002, o filme com o Tobey Maguire. E aí tinha um trailer onde ele prendia um helicóptero numa teia que ficava entre as torres gêmeas. Ele fazia uma teia grudando. Eu lembro disso. E aí, depois do atentado, né, do de 11 de setembro de 2001, eles tiraram esse comercial do ar, porque, né, não fazia sentido mais. Mas foi em 2002, cara. Então, tipo, resgataram um ator de 20 anos atrás, mais o outro ator, que é o Andrew Garfield. E, cara, isso aí é chamar os velhos pra ir no cinema. É chamar isso pra ver os velhos no cinema. Tem que falar. Foi bom. Chorei muito. Não, é porque, pronto, a indústria, eles querem vender essa nostalgia, porque vende mesmo, né? A gente quer ver e a gente vai ver. A gente vai no cinema, por exemplo, vai sair um filme novo Star Wars. Meu, não tem filme novo de Star Wars bom faz 30 anos. Porque o último foi o 6, né? O último foi o primeiro que saiu. Brincando. E olha lá. O último foi o 6, né? O Império Contra-Ataca. O Retorno de Jedi, Retorno de Jedi. Retorno de Jedi foi bom. O último bom foi o Império Contra-Ataca. Não, o Retorno de Jedi foi bom. É que o Império Contra-Ataca é muito melhor. Mas assim, o último bom, cara, e a gente continua... O primeiro da nova trilogia foi legal também. Então, cara, mas por pelo quê? amor de Deus, cara. Não, cara, mas peraí. Primeiro, desculpa, Matheus, eu preciso falar isso. Mas assim, o primeiro dessa nova trilogia, o episódio 7... ele foi um filme que apelou pra nostalgia. E apelou muito forte pra nostalgia. Apelou mesmo. Apelou muito forte. E os trailers, lembra? Você pode não gostar. Os trailers. Mas o filme a frase do Han Solo. We are home. Sim, we are home. E a ideia é exatamente da nostalgia, né? Volta pra casa. A descoberta da Millennium Falcon é tipo... Cara, é sobre isso. Isso é nostalgia. É tipo... o que o Han Solo falou. Estamos de volta pra casa. Viemos de volta pro nosso confortinho aqui. Voltando. O filme tem a mesma pegada do primeiro filme. Tem uma Estrela da Morte. Entendeu? Então, tipo... basicamente... O cara fez uma estrutura pra contar uma nova história baseada numa história antiga que todo mundo ia gostar. Colocando elementos novos, lógico. Não vai ser perfeito, mas tá tudo ali. Tanto que tá no top 10 de maiores bilheterias de todos os tempos, né? Independente do filme ser bom ou não. Mas exatamente, né? Tipo, é um apelo grande e, tipo, a gente vai, é bom e tal. Mas aquilo não fica, né? Não fica hoje, vamos lembrar. Tem algumas cenas ali porque são... Não vou falar spoiler, né? Mas é porque foram pesadas pro filme, né? A gente não lembra iconicamente do filme, sabe? Como bons filmes, né? Como bons filmes. Então a gente fica ali, foi bom porque teve... Então, a gente teve aquela nostalgia, foi aquilo e tal. Mas não foi um filme bom. Falar, nossa, que filme, olha, quero assistir de novo. Tanto é que, acho que eu assisti uma vez, depois. Mas a gente não achou bom porque realmente o filme não era bom, ou porque nós temos uma cabeça diferente. Então, aí é que tá. Porque assim, o jovem que é fã... O jovem que é fã de Star Wars da terceira trilogia, daqui a 20 anos, 30 anos, quando ele vir esses filmes da terceira trilogia, ele vai ter nostalgia. Ele vai, tipo, se sentir tocado. Algumas cenas vão ser icônicas na cabeça dele, porque ele era um jovem que produzia cenas... Que a mente dele produzia cenas icônicas. Eu acho assim.
Será que não faz um pouco de sentido pensar dessa forma? Tipo, eu não achei icônico porque hoje eu tenho quase 40 anos, né? Assisti o filme depois dos 30. Não me marcou tanto porque eu já tenho uma carga já de tantos filmes que eu já assisti, inclusive das 2 outras trilogias, e por isso o filme não me pegou tanto no sentido de marcar com cenas, tipo com a cena icônica do Luke com o Darth Vader. Famosa sim. Lá, que entra pra cultura pop. Não tem essa... Né? Eu entendi o que o Matheus tá querendo dizer. Não tem essa cena na terceira no filme da terceira trilogia. Não tem na nossa cabeça. Na cabeça de pessoas mais novas, talvez, sei lá, um menino que viu o filme daqui a 30 anos, ele vai ter uma cena icônica pra ele. Talvez. Você não precisa ir pra terceira trilogia. Você pode ir pra segunda. Que foi a época em que eu conheci Star Wars. Tá? Porque eu lembro de assistir, eu não tinha como ter assistido antes dos outros, porque eu não tinha acesso, enfim, não fui assistir os antigos. Comecei assistindo a trilogia Botucatu, do episódio 1. Né? Pois é, né? Botucatu ainda não tinha chego. Como é que é o nome do shopping? Como é que é o nome do shopping mesmo? Shopping Como é o nome do shopping mesmo, Pedro? Shopping Park Botucatu. E aí... Bocutatu. Cara, não, mas tipo, a primeira trilogia... Não, porque eu nunca fui um fã de Star Wars, assim, ferrenho, antes. Depois que eu conheci, que eu comecei a envolver. Mas assim, a série animada do Clone Wars, ela só existe por conta da base de fãs que foi criada por conta da segunda trilogia. Que ele conta Guerras Clônicas. É a história do Anakin e do Obi-Wan, que a galera viu crescer nessa segunda trilogia. E aí colocaram a Ahsoka no meio, e agora, né, tem a série da Ahsoka, né, estão desenvolvendo outras histórias aí. Mas é o que vendeu. Colocaram açúcar no meio? Ficou mais doce? Isso, deixaram uma série mais doce. A gente tá falando de Star Wars, que é uma referência que a gente tem muito forte, né? Principalmente o Matheus aí. Mas você tá vendo aí numa série a série de filmes que teve de Transformers, que fez muito sucesso, apesar da qualidade dúbia, mas fez sucesso porque tinha uma galera com Transformers. Teve várias franquias que não deram certo, como G.I. Joe. Teve aí animações aí do He-Man, né, que voltaram e não teve um apelo tão grande da galera. Por quê? Porque assim, ao He-Man mesmo sem tempo... He-Man, Porque assim, a galera que tá vendendo, eles têm que atingir o público nosso, que é a nostalgia, mas eles também têm que passar uma mensagem à frente, que é para um público novo, para que seja alcançado. Então é o caso da Barbie, né? São casos dos filmes do Star Wars que, tipo assim, você não pode viver a base do que já aconteceu. Você tem que, sei lá, andar pra frente, né? E aí essa trilogia que foi totalmente cagada, né? Porque foi tão assim que os caras ressuscitaram o morto falecido, puxaram a carta da manga lá. Não gosto nem de lembrar disso, cara. Meu Deus do céu. Pois é, né? Beijo inferno. Beijo forçado. Então assim, cara, isso aí vai estar lá pra sempre. O negócio é... Qual é seu nome? Histórias... Rey Skywalker. Nossa, que lixo. Meu Deus. Que horrível, cara. Putz. Olha. Meu Deus. Vamos mudar de assunto, cara. Essa trilogia me dá nervoso. Exatamente. Mas por quê? Porque precisa ter alguma coisa no lugar. Precisa ter. E eu acho que um cara que tá fazendo um trabalho que talvez seja um trabalho legal e que talvez não seja exatamente apelar à nostalgia, seja o caminho do Avatar. Porque o Avatar foi lançado, sei lá, o primeiro Avatar foi lançado aqui uns 10 anos atrás, mais. Foi uma das maiores bilheterias por conta da tecnologia revolucionária. 20, não sei se tanto, mas... E aí agora voltou com um filme contando a história de mesmos personagens que você não necessariamente tem um apego, nossa, né? 2009. 2009? Caraca. Então 2009, agora... 15 então, assim, anos. Vai fazer 15 anos. Vai fazer 15 anos. Cara, é a maior bilheteria, né? Fez sucesso. E o cara, ele vai continuar contando várias histórias, mas ele tá puxando também a nostalgia daquilo que a gente viveu assistindo o filme, mas com uma experiência diferente, né? Com um apego diferente, com uma levada diferente do que foi, do que a gente tá acostumado a ver como nostalgia, né? E aí a gente tá falando de cinema, mas a gente pode puxar pra outras áreas aí, né? Você vê aí um tanto de marcas antigas, né? Aí, a gente pegou aí os chocolates, né? O Milk Bar que voltou a ser Lolo, que antes era Lolo, daí virou Milk Bar, aí agora voltou a ser Lolo.
Porque é nostalgia vende, né? A gente conheceu como Lolo, quer dizer, eu conheci bom, como Lolo. Coca-Cola que voltou com a embalagem retornável, que também é bastante nostálgico. Mas o gosto é melhor, né? A de vidro Como é melhor. assim o gosto? Ah, não, a retornável de plástico. É, a Coca que vem no vidro é Eu não melhor. sei, eu não bebo Coca-Cola tem mais de 15 anos. Nossa, Esse assunto, não, então, meu cara. Deus. Quanto tem? Peraí, 12? Tem 12 anos. Eu tenho, com 25, eu tenho 30... 12 anos que eu não bebo. Parabéns. Mas enfim, olha só. Na música também, Pedro, você tava falando de outras produções culturais. Música, volta e meia, volta uma estética nova, uma estética antiga, anos 80. Antigamente, né, tinha a festa Plock, que eu chamava, né? Da festa lá dos anos 80, o pessoal ouvia, fazia aqueles bailes antigos de lá dos anos 80. Agora, a nostalgia é anos 2000. Isso é que é louco, né? Anos 90, anos 2000. 2000, né? E os grupos que... Agora são anos 2000. E os grupos que estão retornando, cara, né? Backstreet Boys, voltando... A galera retornar, a galera voltar pra reouvir Rebelde. Cara, Rebelde é o mais recente aí, teve show mês passado. O Sandy Júnior, cara, que voltou no ano antes da pandemia, 2019, cara, que lotaram o estádio no país inteiro, cara, tudo cheio, tudo lotadaço. É isso, traz o quentinho no coração, traz um lugar de acolhimento, de algo que você tinha... Traz, porque aquele momento que você se sentia bem, era um tempo romântico, e inclusive a nostalgia, ela já foi considerada uma doença, pra dizer a verdade, tá? A nostalgia não ser considerada, não ser ruim, é uma coisa bem moderna. Antigamente, esse sentimento da nostalgia, de querer viver num passado idílico, era considerado um tipo de transtorno. Por exemplo, o Matheus... Você não, Pedro, porque isso não vai pegar tanto em você. Mas o Matheus, por exemplo, reviver aqueles tempos, falando de futebol, reviver aqueles tempos áureos, né, Matheus? Do São Paulo Futebol Clube. Não dá uma saudadezinha assim, não, Matheus? Fala se não dá uma dá, né? nostalgia. Hoje em dia, né? É igual o Thiago, né? Com saudade de 2019, né? Já é nostálgico, né, 2022, Thiago? não sei se você sabe, 2022 o Flamengo foi campeão. Ano passado foi campeão da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil. É mesmo. Então. É do Mundial, né? Contra o Real Madrid. Matheus voltar a viver aqueles tempos áureos lá do São Paulo. Eu sei que o Matheus sofre bastante de nostalgia por causa disso, toda vez que ele vai ver o jogo do São Paulo. Até porque o hino do time também fala, né? Que as suas glórias vêm do passado também, né? É bem interessante o hino do São Paulo. E você vê, né? O time ainda continua a ser o maior. O dia seguinte ao título, o dia anterior é passado. Sempre as glórias vão vir do passado, nostalgia, cara. Então, ontem é nostalgia? Sim, por que não? Então, o que eu vivi ontem é nostalgia. Não sei. Se foi algo marcante que você quer voltar a viver aquilo, vai falar que as glórias vêm do porvir, aí é crente falando, cara. Não é. Não tinha nada pensado a ver com isso, mas a gente pensar que como cristão, a gente não tem uma memória afetiva quer dizer, a gente constrói essa memória afetiva da nossa casa, né? De algo que a gente nunca viveu, né? Mas que a gente anseia viver, que é a eternidade, que é o Éden, que é a criação perfeita. É um negócio também que se a gente pensar, tipo... A gente, sei lá, a gente talvez tenha uma nostalgia do nosso primeiro encontro com Jesus, assim, da nossa conversão, de quando, né, tudo encaixou, quando as escamas caíram dos olhos, mas assim, é mais difícil você ter uma nostalgia nesse sentido, né? Não sei pra vocês. Porque também tem nostalgia das coisas culturais cristãs, o né? Matheus e eu temos nostalgia do nosso batismo. Já o Pedro não tem, né? Porque... Não tem essa lembrança. Eu tenho, fui batizado 2 vezes, tá? Só pra sua informação. É verdade. Eu esqueci disso. Mané. Mas falando, por exemplo, de igreja, tem um tempo, tipo, acho que todo mundo que nasceu na igreja, acho que tem um tempo que, assim,
quando era criança, a classinha da tia lá da escola dominical, as EBFs antigamente, não sei se vocês lembram das escolas bíblicas de férias. Não sei se tinha. Ou se tinha. As escolas bíblicas de férias, as gincanas. Quem lembra das gincanas aí? Acampamentos. Eu ganhava todas lá na igreja. Eu falo que eu ganhava. Inclusive, ganhava o quê, Thiago? Inclusive, as gincanas bíblicas, eu era, rapaz, era difícil de me ganhar. Na época você lia a Bíblia ainda, então? Continua, para com isso. Era o pequeno fariseu. Isso aí eu nunca tive nostalgia não, irmão. Era o pequeno fariseu. Mas o nosso podcast mesmo, cara, o nome dele surgiu por conta de uma grande lembrança nostálgica dos ouvintes, cara. Pedro, Thiago e João do Barquinho. Matheus. No caso a gente teve que, né, fazer uma adequação, uma correção aqui, encaixar a nostalgia. A culpa da mãe do Matheus, que chamou ele de Matheus em vez de João. Mas continua apóstolo. Continua apóstolo. Autista, mas tudo bem, né? Não tem problema. Quem assistiu The Chosen, fica aí. Essa é só pra quem assistiu The Chosen. A época que eu quer ver, lembranças que eu tenho bem nostálgicas, assim, da época de igreja, de começar a tocar na igreja, bateria. É uma época que eu tenho bastante nostalgia. Assim, puxando pela memória, assim, as escolas bíblicas de férias. Mas principalmente mesmo a época de envolvimento com música, cara. Foi uma época, assim, bem legal pra mim, de verdade. Aí, por exemplo, os meus amigos da infância que também gostavam de música, e foi muito legal fazer essas amizades, porque a gente mantém essas amizades até hoje, e reunir essa galera é meio que um momento bem nostálgico, sabe? Um momento de dizer, caramba, cara, pô, a gente conseguiu reunir. Teve o casamento agora na semana retrasada do filho de um dos nossos amigos, que na infância a gente tocava junto, na adolescência a gente tocava junto. O filho dele casou, e eu fui. E o galerão daquela época foi também, foi muito legal reunir o pessoal. É um sentimento legal, né? É um sentimento bom de reviver. Esse sentimento, ele é bom mesmo, né? Da gente lembrar. Eu lembro também das coisas ali quando eu era criança, né? Essa escola bíblica, aprender as coisas. E depois, né? Quando a gente começou e tal. O sentimento é bom. O problema, eu acho que vira um problema isso, uma doença, é quando a gente não consegue desapegar, né? Porque é bom lembrar e viver. Eu, por exemplo, eu comparo isso lá na igreja, né? Lá na igreja do Brasil, lá, né? Que a gente ficou lá muitos anos, né, e tal. E no começo, a gente começou lá o grupo de jovens e foi muito bom, cresceu. E tinha mesmo uma pegada bem legal, o pessoal que tava lá. Mas depois foi se perdendo, né? Sai um, sai outro, muda e tal. E aparentemente nunca voltou a ser aquilo que era um dia. E eu sou uma pessoa que eu tô ok com isso, né? Eu olho pra nostalgia, pra essas coisas, eu gosto, né? De lembrar, todo mundo gosta. Mas eu não me apego, cara. E eu odeio me apegar nisso. Mas umas pessoas, por exemplo, anos depois, 10 anos depois, chegavam e falavam: era tão bom os jovens naquela época, não sei o quê, nós precisamos voltar e tal. Eu falava: não quero voltar pra isso, cara. Isso aí foi bom naquela época. Agora, ainda mais nós que acreditamos em Deus, cara, Deus pode fazer coisas muito melhores hoje. Né? Nós avançamos no tempo, não dá pra ficar preso, né, no passado pra sempre. E muita gente, e nas igrejas é normal, né? Muita gente, era bom as músicas do passado, os corinhos, não sei o quê. Tudo bem, são músicas boas, tem letras boas, não sei o quê, mas já não se encaixa pra hoje a forma de cantar, o estilo. Tipo, vai agradar um pessoal que vai ficar feliz nostalgicamente, que vai achar que às vezes traz esse sentimento nostálgico pra dentro da igreja e acha que Deus tá falando mais porque a qualidade é melhor, mas na verdade não tem nada disso, né? Só aquela nostalgia que vem e traz um conforto a mais, né? Sim. É como a gente pegar, tipo, a pessoa que se converteu há 10 anos atrás e as músicas que ele ouvia, né, há 10 anos. O que era bom? Bom não, né? O que era... O que era bom, quer dizer... Nossa, mas 10 anos é pouco. 10 anos é pouco tempo. Bota 30 anos aí. Mas a gente... É isso que eu tô falando, sabe? A pessoa que se converteu há 10 anos...
as músicas que ele ouvia 10 anos atrás, pra ele esse sentimento nostálgico. Isso, exatamente. E de certa forma não deixa... E acaba sendo um tipo de egoísmo também, né, cara? Porque, tipo, você fica preso no seu passado e a experiência de uma outra pessoa ou o desenvolvimento histórico, né? Pra onde a gente caminhou, acaba sendo desconsiderado em troca daquilo que você viveu lá no passado. Mas aí, se você parar pra pensar, e a nostalgia de quem era cristão na época que você se converteu? A sua nostalgia hoje era a modernidade de quem se converteu 30 anos antes de você se converter. Exato. É estranho isso. Porque, na verdade, assim, a forma, eu acho que não importa tanto. Se a gente parar pra pensar, se a gente entender desse jeito, a forma, de repente, não importa tanto, né? O que importa mais é o conteúdo. E é isso que é importante. Isso que não pode mudar nunca. Exato. É a palavra de Deus, o evangelho que permanece o mesmo. E aí a gente não pode ter nostalgia com o evangelho. Porque ele permanece o mesmo o tempo todo. Ele não foi um bom 30 anos atrás e hoje deixou de ser bom. Ele continua bom hoje, tanto quanto foi 30 anos atrás. Exato. Se você está firmado no verdadeiro evangelho e na palavra de Deus. Exato. Então não existe, de certa forma, não existe nostalgia, né, no reino de Deus, no sentido de que Deus faz novas todas as coisas todos os dias. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e várias coisas que a Bíblia fala a respeito disso. Sim. É claro que, dentro do que o Pedro falou antes aí, a gente tem uma saudade, mas é meio que uma saudade existencial, nem existencial, é uma saudade, vamos dizer, teológica, porque a gente... da criação, né? De como Deus nos criou e o que o pecado fez com a gente. Mas Jesus, num tempo depois do pecado, ele redimiu todas as coisas. Então a gente sempre tem que pensar nessa questão. Criação, passado. Queda também, passado. Redenção, presente. Sim. Jesus o tempo inteiro está redimindo uma criação que caiu. E então a gente está sempre tendo novas todas as coisas. Eu acho que o que a gente tem que ter é literalmente saudades do que a gente não viveu ainda, sabe? É bem isso. Neymar. Saudades do que a gente não viveu, sabe? Muito bom. A gente não viveu a glória ainda. A gente tem que ter saudades disso, sabe? Saudade do que foi prometido pra gente. Exato, mas o que o Matheus falou é interessante porque é o seguinte, né? Individualmente, quando a gente vive a nossa vida espiritual, né? E pensa nessas questões, é exatamente isso. Agora, quando a gente vive em comunidade, cara, né? Quando a gente tá na igreja e lidando com isso, e agora, ainda mais agora, né? Que pensando mais ainda no contexto de igreja que eu tô envolvido agora, a gente tem que pensar na igreja como um todo. E a igreja como um todo, ela vai envolver o senhorzinho que gosta do hino do inário, do cantor cristão lá, e vai ter o jovem que gosta da música agitada. E o culto, ele é pra todos. Todos têm que ser incluídos. Todos têm que ser alcançados. A palavra tem que chegar tanto pro meu sobrinho de 10 anos que tá escutando lá, como pra senhora de 70. Como que... E aí, essa é a arte, né, esse é o desafio da igreja, né? É o desafio da igreja. O desafio da igreja é isso. E tá a voltado... contextualização, né? Isso aí, de estar voltada, de pegar essa palavra que não muda e direcionar isso de uma forma que chegue ao coração do de 10, do de 20, do de 30, do de 40, do de 50, do de 60, independente do contexto histórico, independente do contexto familiar, independente da vivência de cada um, porque tem um que tem uma dificuldade X, tem outro que tem uma dificuldade Y. Cara, essa é a arte da igreja. Bom, a nostalgia, a gente falou da igreja, mas ela também se manifesta na política, né? E a gente, há pouco tempo, a gente vem vivendo esse... Isso mesmo? Eu falei que ia ser polêmico, Matheus, você não acreditou, tá vendo? Eu falei. Se manifesta na política em que sentido? No sentido de que existem pessoas que pensam assim, quando tal regime ou tal fulano estava no poder, a situação era melhor. Por isso, irei votar de novo no fulano ou irei seguir determinado tipo de corrente política, porque quando o que essa corrente política prega faz com que a sociedade seja melhor. A gente vive isso hoje no Brasil.
A gente vive isso hoje no Brasil não só para um lado, para os dois lados. E inclusive entrou na igreja esse tipo de pensamento. Porque pensa assim, Infelizmente. quando o governo X estava no poder, acontecia isso. Quando o regime tal estava no poder, isso não acontecia. E o outro lado também faz a mesma coisa. Quando o fulano de tal estava no poder, isso aqui era melhor. Ou então, quando o regime tal estava no poder, isso aqui era pior. Na verdade, são dois lados, como a gente chama de reacionário. Politicamente se chama isso de reacionarismo. Que não deixa de ser um tipo de nostalgia. Um tipo de nostalgia política de que em um passado romântico, um determinado político ou regime fazia com que a vida das pessoas fosse melhor. Então a nostalgia, ela também age politicamente, na política. E vocês lembram, né, há bem pouco tempo, essas discussões estavam no dia a dia da igreja. Sim, e também influenciaram a igreja. Sim. Até o pessoal que falava, na época da ditadura, o pessoal mais velho, né? Era bom, não sei o que. Cara, e o outro lado também. No governo do PT, não sei o que. Aí o Thiago automaticamente falou que a direita é de ditador. Eu tô bem quieto aqui, eu não tô falando nada. Caramba, Thiago. Boca, cara. Eu aqui em cima tá do muro, mudando de lado, eu aqui pedrando e você tentando o Pedro já não é mais em cima do muro, não. Já o Pedro já... Eu que sou agora em cima do muro. O Pedro desceu... Não, você agora, olha, trocou de lado, desceu do muro e... O Pedro pulou pro lado de lá e afundou o pé. Mas a questão... Pro lado oriental. Mas oriental é ótimo. Oriental. Olha, hoje os papéis estão inversos. O Matheus sendo sutil, caraca, olha, eu vivi pra ver isso. Caramba. Olha. Que momento, amigo. O podcast. Aí eu vou começar a falar que o podcast no barquinho já não é mais o mesmo. Que a gente não fala mais as coisas. Deu a volta, era bom. Não, e a gente já recebeu que o leite azedou, assim, né? Que o leite azedou. Esse leite azedou há muito tempo. É isso aí, amigos. É isso aí que a gente vive. Não, a gente já recebeu mensagem assim. Era literalmente bom, falando isso. Literalmente falando então, isso. Mas isso aí é a nostalgia. Isso aí só tá provando o nosso ponto. Vocês envelheceram a nostalgia como leite. No barquinho no passado era mais legal, não sei o quê. Pois é, cara. Mas essa questão da igreja, vai ser difícil de não falar sobre lados quando se envolve a igreja, porque a igreja, de certa forma, ela sempre vai puxar para um lado mais conservador, tá? Da igreja, pelo menos Se for uma igreja bíblica... bíblica, né? Que compromissada... Não, eu já discordo disso aí, Pedro. Então, cara... Não, tudo bem. Não, eu entendo você discordar. Mas a questão que eu tô dizendo, assim, é que o que a gente viveu, que é isso que você falou, né? Nesse tempo de pandemia, foi... E aí, pode ser a minha opinião, eu coloco aqui, mas foi a igreja sendo usada como uma grande massa de manobra, porque assim, existem os costumes da igreja, existe toda uma questão de moral que a igreja carrega e que eu nunca discordei disso. Eu acho que a gente tem a nossa moral cristã, a gente tem que manter, né? A gente tem os nossos padrões, que são altíssimos, porque a Bíblia não cobra da gente pouco, cobra demais. É justamente por isso que a gente tem a graça, porque se fosse depender do que a gente consegue fazer, a gente não ia conseguir fazer e a gente não ia conseguir alcançar nada, certo? No entanto, foi usado como massa de manobra, né? E a gente hoje sabe que o mundo tá perdido e não é de hoje, né? Paulo, quando tá lá em Corinto, lá, né? Ele já mostra que o mundo já tá há muito tempo bem deteriorado, bem, né, detonado. A questão é que a gente muitas vezes foi usado como massa de manobra, não só agora, e aí eu não quero associar, mas esqueci o nome do argumento lá, que é quando colocam Hitler no meio, mas... nazista. Eu não lembro o nome. Tem um nome pra isso. Tem eu não lembro. Termo, né? Mas a igreja, na época, a igreja alemã também foi utilizada como massa de manobra pra apoiar o regime. Então, assim, e não só... Eu não vou falar que são os exemplos que eu conheço. Podem ter outros exemplos em que
a esquerda também manipule e faça a igreja como massa de manobra e utilize isso para isso também? Pode sim. E acontece, com certeza deve acontecer. O que eu tô querendo dizer é que a gente deixa de... Eu entendo a questão política, a discussão política e os pontos, enfim, mas muitas vezes a gente tem um olhar enviesado sobre isso e a gente deixa de olhar para o contexto onde a gente está vivendo, para a igreja local, para o que realmente está acontecendo, e a gente acaba vivendo, cara, uma distopia na mente, onde, sei lá, eu escutei ontem de gente falando que ia ter tiroteio no 7 de setembro, cara. A gente tá gravando agora aqui no 7 de setembro. Meu, que mundo que essa galera continua vivendo, sabe? E um cara que não era de igreja, mas que tá vivendo uma utopia de grupo de WhatsApp, de informações encontradas, cara, que sim. Cara, pra onde a gente vai? E que infelizmente, desculpa, mas infelizmente esse lado que tá falando isso é o lado da galera da direita. Hoje, que é o que eu tô tendo contato. Tem a galera da esquerda zoada também? Pra caramba. Muito zoada. Tem muita coisa errada. Todo lado tem coisa errada. Dizer que eu me alio à esquerda, não me alio, não. Mas a galera da direita também não é. Só o Lula. O Lula tá acima da esquerda. É só uma piada, foi só uma piada, Pedro. Não precisava se irritar, não. Foi só uma piada. Porque o meu ponto é que de um lado e de outro, tem gente querendo voltar pra um passado idílico que nunca existiu. Nunca existe existiu só mesmo. na mente de determinadas pessoas que usam fatos politicamente pra lucrar e ganhar o apoio de outras. Lógico. Mas nunca aconteceu. E tanto é que as campanhas políticas são muito em cima disso, né? Porque são políticos que já estão aí há tanto tempo, Exatamente. Isso né? Eles vêm com essas bravatas. Vamos falar, né? Vamos voltar a fazer. Na época do Lula tinha comida no prato, né? Tem isso daí, o cara vai usar isso mesmo. Porque na época da ditadura não tinha essa barbaridade que acontecia aí fora, né? O meu sogro é um desses que viveu a ditadura. Não sei era o quê. seguro, porque bandido era preso. Só que quer dizer, você tava num lugar seguro onde o seu lado não tava sendo... Então assim, de repente, do dia pra noite, a gente passou de... Entre aspas, que estávamos do lado do governo, mas estávamos sofrendo um monte de outras coisas inventadas, porque a questão é que a igreja estava sendo apoiada pelo governo, e agora, de repente, a gente passou a ser igreja perseguida. Gente, mas pera aí, vamos voltar pra realidade, vamos pôr o pé no chão, né? Vamos combinar, né? O que eu quero dizer com isso, Pedro, tocando nesse assunto, é que a gente precisa ter cuidado. Assim, a nostalgia é algo bom. Você gostar de algo que aconteceu no passado com você, um tempo bom que você viveu, lembrar com carinho daquilo, é bom. O ruim é você querer voltar como se você pegasse uma máquina do tempo, ou se você realizasse determinada coisa aqui, para que aquele tempo bom do passado voltasse. Ele não... Acredite, ele não vai voltar. Porque você já é uma pessoa diferente, a gente não consegue... Exatamente, você já não é mais o mesmo. E a gente não consegue construir relacionamentos de verdade, relacionamentos verdadeiros. A gente não consegue fazer política ou viver uma sociedade saudável se a gente não tiver o mínimo de racionalidade. Se a gente viver só de emocionalismo, como a gente tem vivido hoje, atualmente, todas as discussões elas são feitas com o fígado, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue crescer como seres humanos e como sociedade. E a nostalgia, em determinado momento, pode colaborar para que essa discussão de sociedade seja emocional e não racional, entendeu? A gente colocar o fígado na discussão e não colocar a mente pra gente entender o outro, pra gente debater determinados assuntos. É isso que eu tô querendo dizer. A nostalgia, ela é boa pra você viver a sua vida, pra você lembrar de coisas do passado, pra você se lembrar com carinho daquilo que aconteceu. Mas não pra você querer voltar pra viver tudo aquilo que aconteceu lá atrás, por exemplo, não tem como. Por exemplo, a gente pode lembrar hoje, uma coisa que eu lembro, e vocês são velhos também, vão lembrar, locadora. Locadora, aquela nostalgia. Nossa, você ia lá, olhava a prateleira dos filmes, né? Cara, eu lembro, mas me traz um sentimento bom.
Da Sim. época. Pô, eu gostava, saía, tipo, ia na sexta-feira, né? Que tinha aquelas promoções que você alugava 3 filmes, sei lá, e entregava só na segunda. 3 Aí dias. você E tinha que 3 devolver filmes. rebobinado, senão pagava multa. Rebobinado e tal. E, cara, nossa, eu lembro com um sentimento bom, sabe? Agora, quem quer voltar isso hoje, cara? Não, quero não. Ninguém, sentar cara, no seu ninguém. sofá, apertar um botão, Nossa. escolher o filme que você quer e assistir ele na hora. Nossa, Tem na que, esperar, hora, cara. tem que esperar o filme sair depois de 1 ano e ainda esperar ver se a cópia tava disponível pra você alugar, porque tinha cópias limitadas, você tinha que ficar esperando pra pegar o filme Você chegava lá e não tava, né? e não tava. Não, aí tem uma galera que pega esse tipo de discussão que a gente tá tendo aqui e fala assim, tá, mas isso aí fez com que a sociedade moderna ficasse preguiçosa, porque hoje a sociedade moderna quer sentar no sofá, apertar um botão e as coisas acontecerem. Era bom quando antigamente a gente tinha que levantar do sofá, ir na locadora. E o cara dar tá bom falando dia pro isso, rapaz da e o cara tá locadora, falando isso escolher digitando no o- smartphone dele, né, cara? Conectado a um Wi-Fi na casa Isso, dele. exatamente, pronto, chegamos, Chegamos ao ponto. O cara não tá chegamos mandando a- uma carta chegamos ao ponto, datilografada, né? exatamente Pra isso. alguém reclamando na emissora, né, cara? Ah, vai tomar banho. Isso, no final das contas, você só tá sendo um grande hipócrita. Não, Essa é a grande questão, um cara. saudosista. Porque, Isso. Porque assim, tem o Isso. nostálgico e tem o saudosista. O nostálgico, eu acho que é o que traz esse quentinho no coração, sabe? Eu acho que é a lembrança boa, é a gente lembrar de quando a gente gravava podcast 2 horas da manhã. Nossa, que tempo da hora. Foi da hora naquela época, foi da hora. Quero voltar isso hoje, mas nem a pau, nem ferrando vou gravar podcast. Não, Concordo. Nem a pau. Tinha no 2 barquinho horas uma já vez morri, já. tinha no barquinho uma vez por semana. Entendeu? Agora, Né? A gente conseguia isso. Agora, saudosismo é você falar, nossa, aquele tempo que o Marquinhos era hoje, olha como é que eles estão. Cara, a gente vive, a nossa vida mudou, a vida de todo mundo mudou, as coisas aconteceram, né? E o que o Thiago falou, que eu acho que o mais legal Pedro, que o tem Thiago... até um quê de conspiracionismo nisso também. Como se existisse uma força superior que tá fazendo com que a evolução nos tirasse de um conforto. Como é que eu vou dizer? Não é de um conforto. Nos tirasse de um jeito de viver a vida correto e nos levasse pra um jeito de viver a vida errado. Exato. Entendeu? Exato. Como se uma força superior estivesse arquitetando tudo para que a gente seja encaminhado para um mundo em que tudo vai ser... No final das contas, é sempre isso. No final das contas, vai sempre cair nisso aí. Aí eu olho pro passado e penso assim, nossa, o passado era mais legal, né? Muito mais legal porque era mais tranquilo, era não sei o que lá. Mas aí quando você olha pro passado, se você for realmente honesto na análise, você olha pra trás e se você for analisar a sociedade como um todo, hoje a gente vive melhor, né? A gente é mais organizado, a gente é mais saudável. Um cidadão normal, comum, hoje em dia, uma pessoa normal, comum, de hoje em dia, é mais rica no sentido de ter uma vida saudável do que um rei da Idade Média, por exemplo. Eu vou querer viver na Idade Média, então? Nesse sentido, não. Mas aí também você puxou uma comparação da Idade Média. Eu achei que você fosse falar que a gente não precisa mais tomar biotônico Fontoura com uns 10% de álcool aí, sei lá. Não, mas eu não tô comparando. Então, mas eu não tô comparando uma pessoa normal de hoje com uma pessoa da década de 70 normal. Eu tô comparando uma pessoa normal, um cidadão comum com um monarca da Idade Média, né? Vocês já viram aqueles vídeos lá que o pessoal tá postando agora dos jovens dos anos 80? Não. Que pareciam... programa... Quem tinha 19 anos parecia que tinha 47. Aquele programa do Silvio Santos lá, que é namorar comigo, eu o já cara vi. se apresenta. Meu nome é Alfredo, trabalho Aí tem mó como bigodão. contador, não sei o quê, e tenho 19 anos. Mó cara de tiozão. Aí mostra o Alfredo hoje e ele é mais novo do que na época, né? Nossa, Alfredo. Mas é isso, cara. O pessoal é esse negócio de querer aquilo que voltar o que era pra trazer aquele sentimento. Na verdade, a pessoa ela quer trazer aquele mesmo sentimento. E isso Ela quer viver o sentimento que ela viveu antes. Isso é tão hipócrita, principalmente pra nós cristãos. E aí, principalmente pra nós cristãos, isso é tão hipócrita porque quando a gente
entende a nossa história, né, de que a gente nasceu em pecado, a gente merece morrer e a gente é salvo pela graça e a gente vive uma vida de santificação, onde a gente tem que se transformar e ser parecido mais com Cristo, a nossa vida ela é uma constante mudança. E a mudança tem que ser para melhor. Então, assim, porque aquilo que eu vivi lá atrás era tão bom e hoje não é. E hoje isso não é. Cara, você tem que aprender que sua vida vai ser uma constante mudança e que nem sempre a circunstância vai estar a favor. Revela até que no passado talvez você tenha vivido algo mais na sua emoção do que realmente algo verdadeiro ou perene, não sei. Talvez, pode. Não tô falando que seja, não tô julgando a experiência da pessoa, né? Mas não sei se vocês já encontraram gente na igreja, por exemplo, de mais idade, que chega pra você e fala: no meu tempo eu fazia tudo isso, era tão bom. Mas já foi meu tempo, agora eu já trabalhei, já fiz, sabe? Tipo, mano, quando a vida do cristão não é assim, cara. A gente não vive, eu fiz já. Cara, você tá fazendo, apóstolo Paulo, né? Você tá combati um bom combate. Tem um bom combate, acabei a carreira. Mas ele falou isso, tipo, meses. Tava morrendo. Não, ele tava morrendo. Tipo, antes de ser morto, né? Antes de ser morto, né? Na verdade. Isso. Ele já sabia que ia acontecer, né? Agora não eu não sei quando eu vou morrer, já combati o bom combate, velho. Não dá não, pô. Tem um pastor que que ele tá na Escócia, ele foi meu pastor aqui há 20, 30 anos atrás, sei lá, e ele contou que quando ele foi pra lá, num desses retornos dele pra cá, que ele foi pegar uma igreja muito velha, assim, de idade mesmo, tipo, mas velha assim, tipo, a igreja toda é cabeça branca, mais de 70 anos de idade, assim, sei lá. E aí ele falou assim, nossa, o que eu vou falar pra esse povo, né? E aí ele virou e falou assim, você tá respirando? Aí todo mundo falou que sim, né? Falei, graças a Deus, tá todo mundo respirando. Aí falou assim, então Deus tem algo pra você ainda. E é isso, cara. Se a gente tá vivo, a gente tá respirando ainda. Eu conheço gente que... esses dias a gente tava sentado à mesa tomando café com uma galera. E aí tá numa fase, a gente tá vivendo uma fase agora do clima que tá aparecendo um monte das aleluias, né? Aqueles mosquitinhos que ficam em lâmpada, né? Porque chove, né? Esquenta e eles começam a aparecer. São formigas aladas, cupim, né? Esses insetos aí. E aí a gente tava comentando, nossa, tá cheio de aleluia aqui, não sei o que lá. Eu falei, então é formiga alada. A pessoa virou pra mim e falou assim, formiga alada? Impossível. Eu já tenho lá a pessoa falou lá, eu já tenho meus 30 anos, eu nunca ouvi falar de formiga alada. Isso não existe. Eu falei assim, e aí falando com o biólogo, né? Eu falei assim, então, acontece isso. Aí Pedro dá uma carteirada. Assim. Não, na santa paz do Senhor, né? Aqui dentro fervendo, mas na santa paz falando, não, é isso aqui, assim, ela aparece nesse tempo porque é o período de acasalamento, faz parte do comportamento, não sei o que, sei o que lá, aí pode ser cupim e tal. Aí, chegou no domingo, né, no culto, tava cheio das formigas, ela passou pela gente, nossa, ali na frente tá cheio de formiga alada. Falei, agora você aprendeu que é formiga alada, né, irmã? Então, cara, tipo, tem muita gente assim, nossa, eu estou há 50 anos, eu nunca vi isso, logo isso não existe. Então a gente ainda vive um poço de arrogância, e a gente mesmo tá aí. Pessoas autocentradas, né? A vida dela é o centro de todas as coisas. E realmente, cara, isso é um perigo muito grande, da gente pensar assim. Essa parada da música, que a gente até falou antes também, isso já aconteceu muito comigo, porque eu, por ser músico de igreja por muito tempo, eu ouvi isso de pessoas próximas, inclusive. As músicas de antigamente é que eram boas, as músicas de hoje, tem muita agitação. Isso eu ouvia de púlpito. Aí, simplesmente, Pedro, o que eu fazia? Eu ia lá, pegava, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Isso a gente estava no final dos anos 90 pro início dos anos 2000. Aí, para a década de 70, no final da década de 70, tinha uns 30 anos mais ou menos atrás. Então vamos colocar um corte de 30 anos, tá? 30 anos historicamente. O papo era, Oséias de Paula. Vocês lembram de Oséias de Paula? Não conheço. Oséias de Paula era... Não, Oséias de Paula é que tinha músicas boas. Aí a pessoa ia lá, botava Oséias de Paula pra tocar e tinha aquelas músicas de Oséias de Paula. Aí simplesmente eu ia lá, no mesmo período, no ano ou 2 anos antes do lançamento do álbum do cara, pegava as músicas que estavam tocando no rádio naquela época, eram o mesmo estilo. Valdir Soriano, naquele estilo, sabe, meio que a gente chama de brega, né? Uhum. O estilo, a única coisa que muda é a letra. Uhum. Só, que é uma poesia cristã. Só. O restante
o estilo, a forma, né, a sonoridade, tudo igual. Na verdade, era só o quê? Era só um saudosismo da pessoa, porque naquela época eu vivia a minha juventude e eu estava muito mais forte, né, e tinha mais empolgação, e então eu achei que naquela época aquelas músicas, né, que faziam a trilha sonora da minha experiência religiosa, são as músicas corretas para que todo mundo também tenha as trilhas sonoras de sua religiosidade a partir daquele mesmo estilo que eu vivi naquela época. Deu para entender o que significa? Então, se você pegar o estilo de música que tocava na década de 70 na igreja e o estilo de música... Álvaro Tito, vocês lembram de Álvaro Tito? Não, também. Não lembro de Álvaro Tito? Eu sou dos... Eu conheço o Sérgio Pimenta da pra década frente. de 80... Sérgio Pimenta. Não, Álvaro Tito. Vencedores por Cristo. Álvaro Tito é um cantor carioca, no início da década de 80, e simplesmente o timbre dele é o timbre do Stevie Wonder. Tem músicas até que são, assim, cópias, se você botar um do lado do outro. Só que o que acontece? O cristão, às vezes, não tinha muito acesso, como a gente tem Spotify hoje, então eles não escutavam muita coisa antigamente. Se você pegar um determinado álbum do início da década de 80, do Álvaro Tito, e comparar com o álbum do final da década de 70, do Stevie Wonder, cara, a sonoridade é a mesma. A mesma. Linhas melódicas, levadas do estilo mesmo, né? Levada de bateria e tudo mais, igual. O cara só tava fazendo, ele tava replicando aquilo que tava na moda no momento. Aquilo que tá... Exatamente, a sonoridade, o estilo da época dele. E é o que tá acontecendo, Só que aí, é o que tá acontecendo hoje 2000, também. Aí em 2000 o cara ouve lá atrás, em 2000 ouve aquilo lá atrás, tem aquela sonoridade antiga, aí ele fala, não, nessa época que era melhor. Não era melhor, cara, era a mesma coisa, era o estilo da época, pô. E aí tem uma questão de gosto pessoal também muito forte, né? Porque você também hoje, você vai pegar aí o que é o mainstream hoje, ou que já foi também, que acho que já deve estar meio por fora, que é você replicar a sonoridade de Coldplay na igreja, que é o que o Hillsong faz. Isso, exatamente. É a mesma coisa, é igual, é a mesma coisa. Exatamente isso aí. Exatamente. Não é o meu gosto. Ou você pegar o nicho de MPB, né, que tá na moda hoje, e replicar isso para os grupos que puxam mais essa sonoridade cristã pro MPB. Isso. É a mesma Exato, o folk, questão. por exemplo, o Projeto Sola é um exemplo disso, né? O folk, que faz muito sucesso com Mumford & Sons, por exemplo. Se você comparar uma coisa com outra, você vai ver que a sonoridade é muito parecida. Pô, não tô falando que o Projeto Sola é ruim, não, cara. Tô falando que é só fruto do nosso tempo. É só fruto do que a gente reproduz aquilo que a gente ouve musicalmente, né? Sim. E a gente vai criando em cima daquilo. É isso. Então, daqui a 30 anos a gente vai ouvir Projeto Sola e vai falar assim, naquela época que era bom, naquela época que se fazia música de qualidade. Inclusive, é só nostalgia. A galera do Projeto Sola tem pegado alguns hinos muito antigos do Inário Presbiteriano e refeito, cantado em versões bem legais, com a pegada de hoje, de worship. Exato. A IP Alpha, né? Tem várias no Spotify. Alpha. Até recomendo o pessoal procurar a IP Alpha, por exemplo, que é a do Guilherme Andrade, que é o líder lá de louvor. Isso. Os caras têm feito um trabalho muito legal de dar uma roupagem mais atual pra músicas antigas. Não só de Inário, mas também bacana. Vencedores por Cristo, enfim, né? Então, isso, recomendo muito. Bem legal mesmo. Mas é isso, cara. Eu acho que basicamente... Né? A nossa construção é feita de memórias afetivas. O que a gente precisa, eu acho que a mensagem que fica é que a gente não pode ficar parado. Né? Tinha uma expressão na biologia que falava que as espécies, para elas continuarem no lugar, você tem que continuar correndo. Para você se estabelecer, você tem que se movimentar, você não pode ficar parado, senão você fica para trás. Faz sentido? Lá vem o Pedro com evolução, ó, Matheus. Mais ou menos isso. Olha lá. Não pode dar uma abertura. Não. Meio liberalismo já. Mas no sentido de que a gente tem que buscar, a gente tem que continuar buscando, cara, coisas novas em Cristo, buscar coisas novas no nosso dia a dia, buscar novas fontes de prazer, no sentido de, vamos buscar algo que eu gosto de fazer, vamos buscar alguma coisa. Que a gente acaba ficando pra trás e vendo as coisas passarem, e aí, nossa, no meu tempo que era bom, aí eu fico depressivo, hoje eu não faço mais nada. Cara, eu acho que a gente acaba limitando Deus, né? Que Deus só agia daquele jeito naquele tempo.
Ah, assim que era Deus agindo. Meu, a gente serve um Deus que inventou a criatividade, cara. Ele mas inventou deixa eu só tudo. refazer, deixa eu só dar uma nova... A gente não limita Deus, a gente se limita para Deus. Eu acho que é isso. Porque Deus vai continuar... Ele vai continuar soberano, reinando, criando, usando gente. A gente limita na nossa cabeça, né? É isso. Exatamente, Ponto, isso aí. né? A gente coloca Deus num na cercadinho. nossa compreensão. E aí a gente não deixa... A gente não deixa, não. A gente não aproveita, né? A gente não vive, né? Deus, a gente não entra na vida. A gente não entra na vida de Deus. E aí a gente acaba morrendo. Essa é a grande questão. Deus quer fazer tantas coisas, tenho certeza, cara. Cada um, Deus quer fazer tantas coisas, mas a gente fica preso, né? E o problema é isso, a gente fica preso. Isso vale pra tudo, né? Na nossa vida com Deus, acho que é o principal. Nossa vida de igreja, né? Parar com isso. Pô, porque às vezes essa nossa nostalgia, que é um saudosismo, né? Que o Pedro falou. Pô, ele, tipo, pega o jovem ali, como eu falei, que se converteu há 10, há 3 anos, que se converteu ouvindo worship, que pra gente, não é a melhor música, mas, pô, ele se converteu. Quando ele lembrar daqui 10 anos aquilo, cara, vai ser incrível pra ele, porque foi um momento, foi com aquela música, foi com aquele ambiente que ele se converteu, que ele se entregou a Deus, e a gente pega essa experiência dele e coloca como menor que a nossa. Só porque foi diferente, sabe? E no nosso tempo era melhor. Então isso eu acho que é muito mal, cara. Muito mal pra vida de igreja. E ao mesmo tempo, Matheus, esse jovem que se converteu com worship, ele tem que continuar também buscando de Deus nas coisas novas, em coisas novas. Continuar desenvolvendo a fé dele pra continuar observando, vendo o agir de Deus no dia a dia, na criação, na criatividade das pessoas e exercitar a fé dele pra não deixar a fé morrer depois de um tempo. E a gente não pode deixar isso, cara, fazer a igreja ser vira tipo um clube, né, do que eu gosto e do que eu não gosto. Acho que esse que é o problema, sempre, né? A gente tá aqui há mais de 10 anos falando a mesma coisa, né? Porque tem coisas que não mudam, né, cara? Não mudam, né? As pessoas ficam ali. É importante a gente relembrar. Eu lembro acho que o Cacau que veio aqui falar uma vez que o nosso tempo na igreja, né, ele é como um intervalo de jogo de futebol. Os 15 minutos do intervalo de jogo de futebol. Não sei se foi aqui ou se foi algum podcast que eu escutei ele falar isso. Eu não sei onde que foi que eu escutei. E que a nossa vida mesmo são os 45 minutos dos 2 tempos que a gente tem pra viver. Então, se a gente vive no clubinho, a gente vai ficar irritado. A gente vai ficar, porque isso não é do meu gosto, isso não sei o que lá. Cara, a gente tá vivendo em comunidade de igreja pra sair pra fora e levar a mensagem pra ser luz, ser sal, fazer diferença, levar o amor de Deus, levar a mensagem do evangelho, levar a palavra da salvação, levar a palavra da graça que alcança o pecador, e a gente tá, sabe, se irritando porque o ar-condicionado não tá ligado, ou porque tá ligado, ou porque mudaram a cadeira de lugar, ou porque isso não tá porque a parede é preta, porque a parede mas coisas tão pequenas, parede preta, né, púlpito de tambor, enfim, então assim, cara. Púlpito de tambor, cara. Será que já é nostalgia, púlpito de tambor? Púlpito de tambor, o púlpito de tambor envelheceu mal, hein? Esse envelheceu mal, vou te falar aqui. Envelheceu mal. A prancha da bola de neve continua firme e forte, mas o púlpito de tambor envelheceu aqui, não é púlpito de latão, não? Tambor, latão, sei lá, como você quiser chamar. Porque tambor na minha cabeça é outra coisa completamente diferente, cara. É latão, né? Não, latão, tipo um latão de petróleo. É porque meu pai trabalhava mas tem um nome, né? Com esses negócios, eu chamava de tambor. É latão, pô. Aquilo é latão que chama. Tá não, eu conheço, tem algum outro nome que eu não tô lembrando, né? E mais profundamente também, falando mais profundamente disso que vocês falaram, que mexeu determinado... É o seguinte, a gente tá acostumado a achar que a nossa civilização tá sendo mexida. A gente tá ouvindo isso de diversas pessoas. E assim, entenda de uma vez por todas, a igreja e o evangelho não foram criados para fazer uma civilização e manter uma determinada civilização. Nós estamos aqui no mundo por uma outra causa.
Então, por favor, não fica olhando pra trás e falando, ai, porque lá atrás, quando a gente pensava de determinada forma que era bom e agora estão querendo destruir isso e por causa disso eu vou entrar numa guerra cultural. E aí vou começar a usar o evangelho e entrar em grupos de pessoas que pensam dessa mesma maneira, até de outras religiões que pensam dessa maneira. Quando eu falo de outras religiões, por exemplo, tem determinados grupos católicos que pensam assim, tá? De que existe uma guerra civilizacional agora, que estão querendo... existe uma galera que está querendo destruir a civilização cristã e por causa disso eu vou entrar numa guerra com as pessoas. Por favor, se você entende o evangelho dessa maneira, você precisa repensar a sua vida. Precisa repensar aquilo que você acredita a respeito do evangelho. Você foi chamado para ser sal e luz, para amar as pessoas e não para entrar em guerra com elas. Então, não use a nostalgia de um passado, de uma civilização que se desenvolveu a partir da cultura judaico-cristã para poder entrar em guerras culturais. Por favor, não seja massa de manobra. Pelo amor de Deus, entenda isso. Jesus te chamou para outra coisa. O evangelho é muito superior a isso, tá? Você tá entrando, você tá pensando com a cabeça de um outro tipo de religião que não é o evangelho de Jesus Cristo. Então, se atente a isso, tá? É só um papinho aqui meio... Recado do Ibra. Exatamente. Recado do Ibrahim pra você. Post do blog do Ibra aí pra você fresquinho, 2023. Áudio post. Aquela época, cara... O Rebelde, como é que é? Rebelde... Como é que era o nome da coluna? Caramba, como é que era o nome da sessão? Rebelde? Caramba, Caraca. Legalista rebelde. Legalista. Aquela época que era boa. Caraca. Aquela época era boa. Aquela época que era boa. Ai, gente, é isso. Eu tava lembrando do texto que eu achei. A gente não costuma ler a Bíblia aqui, né? No podcast cristão, mas... Aqui no podcast, fique bem claro, fora a gente... Isso, verdade. Mas me veio o texto de Filipenses, que ele fala: esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Versão NVT, fica a dica aí, versão nova. Amém. É na versão Almeida Revista e Corrigida era melhor. Não, corrigida fiel. Não, saudades, olha, saudades quando eu era influencer e fui pro evento do lançamento da NVT. Putz, queria muito. Conheceu o Cid Moreira? Cid Moreira, Amaury Júnior. Queria muito. Então é isso, gente. Deixe seus comentários nas redes sociais aí. Podem mandar no inbox do Barquinho, tá? Porque a gente não atualiza a mesma rede social. Mas pode mandar no inbox aí pra gente. Ou nos nossos perfis pessoais aí também. Comenta pra nós aí. Pode mandar aí no Barquinho, @nobarquinho.com também. O podcast @nobarquinho.com. Como os incas faziam também, antigamente. Nem lembra mais o e-mail, olha. Saudade de quando não tinha tanta rede social, né? Ó, Pedro... Muito bom quando não tinha tanta rede social. Eu ainda uso. Quiser mandar e-mail pra mim, pedro@nobarquinho.com. Não desativa não, Matheus, que eu tô usando esse e-mail de login aí em alguns lugares, tá? Por favor. Então é isso, gente. Então tá. Até o mês que vem. Se não gostou, volta lá no feed de 10 anos atrás e escuta a gente. E tchau. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Boa. Caraca, ficou muito bom o programa. Caraca, decidindo o tema, procurando maná com manteiga, chegar ao fundo do poço. Que horrível. E depois de reclamar do meu voto, vai escolher tema do maná com manteiga, cara. Putz grila, isso contra todos. 16 de agosto de 2016. Meu Deus. NCM 69. Adivinha o tema? Eu pensei que a gente podia fazer... Vamos falar pra hoje, então? Bora. PADD também pode ser uma... PADD, putz. uma fonte. Vamos ver se o PADD aí... Como é que chama? Qual que é aquele do coquinho lá? O maná... Não é salada cult, como é que chama? Massa crente. Nossa, massa crente. Também, vamos lá, massa crente. Não, mas não é mais. Podcast. Gorila Não, polar. mas de repente tem o...
Sobre os jogos de PC que fizeram nossa alegria muitos anos atrás. Ah, não, 49. Olha esse podcast, cara. NB 49, cara. E para essa conversa convidamos 3 amigos. Daniel Sais, Edu Coquinho e Marcelo Matias. Nossa! Marcelo, eu nem lembro que o Marcelo gravou com a gente. Eu tô nesse podcast? Uhum. Eu acho que eu não tô nesse. Uhum. Nessa época a gente gravava sempre os 3, cara. Bota naquele, eu tava vendo hoje aquele grupo Pautas lá. Vendo assim, eu vi que tem, né? Aí, Ah, tem no grupo Pautas? bota lá. Putz, grilas. Não, bota lá. Verifica tá. lá já. Porque toda vez tem que ficar caçando. Não, eu vou pôr no diretoria, a gente fixa aqui no diretoria mesmo. Vai resgatar um grupo que não tem nada a ver. Galera nem lembra mais. Não, tá. A última mensagem lá de 2020, o Thiago falou, não podemos parar. Eu estava certo, sempre estive. Então, mas essa daqui vocês não têm. Essa daqui vocês não têm. Isso aqui é exclusivo. Essa aí, Holy Bible. Holy Bible, foi isso que eu olhei? É. Eu não vi, É a Bíblia de estudo. Ah, é de estudo da NVT de estudo? Eu não comprei ainda. Não, então, é NVT de Eu tô pra estudo comprar essa personalizada. Personalizada. Tá escrito Pedro Angela aí? Não. Aqui, ó. Nossos pais aqui, ó. O que tá escrito aí? Não tô conseguindo Irmãos.com. ver. Então é o contrário, tá espelhado a imagem. Entendi. Saudade de Irmãos.com. Naquela época que a gente ouvia Irmãos.com era legal. Aquela época da Sara que era. Eu ouço ainda, pô. Cara, que o Paulinho ouve a gente. Ele vai me ouvir falar naquela época que a gente ouvia Irmãos.com. Aquela época que tinha o dicionário de palavras da Sara que era bom, nossa. Dicionário de nomes. Dicionário de nomes. Dicionário de nomes. Eu tava lembrando esses dias do Irmãos.com, né? Época que eu conheci podcast. Tô saudade daquela equipe. Mas naquela época, né? Hoje em dia. De hoje não. Hoje em dia não. Não, aquela equipe daquela época, daquelas pessoas, naquela época, presas ali. Engraçado que hoje eu gravo de vez em quando com Irmãos.com também, né? Aí realmente dá pra ver o nível que Irmãos.com chegou, né? Não, a equipe hoje é boa, tem boas pessoas, bons podcasts, né? É que assim, tem uma nostalgia daquelas pessoas naquela época. Eu tenho tanta nostalgia daquela época que eu casei com uma daquelas pessoas. Olha aí que beleza. Será que alguém que tá ouvindo isso aqui vai mandar e-mail mesmo, cara? Meu Deus do céu. Eu desafio vai ser engraçado isso. Eu desafio você a mandar um e-mail para podcast@nobarquinho.com, como os incas faziam. Se você mandar, a gente volta com a sessão e-mails, epístolas e heresias no podcast especial no futuro. Ó, mas não vale o Renan. O Renan Moser não vale. Tem que ser mais alguém. Não, diferente. Renan Moser. Não Renan, nada contra, eu quero ler seu e-mail, mas tem que ter mais. Movimenta aí. Mas tem pelo menos 3 e-mails. Que a gente sabe que pelo menos um ouvinte a gente tem ainda, que é o Renan. Então, Renan, você pode mandar. Pode mandar e-mail caprichado. É aqueles YouTube lá. Aqueles YouTube, olha, a meta... de likes, meta né? A meta desse podcast likes. é chegar a 3 e-mails. 3 e-mails. 3 e-mails. Nossa. Não vale e-mail do Renan. Renan, nosso guerreirinho. Renanzinho, nosso guerreirinho. Renan mais 2. Renan é mais 2. Renan, arranja mais 2 aí pra mandar e-mail. É isso. Isso. Tá certo? Aí a gente faz uma epístolas e heresias especial, beleza? Exatamente.